Você já tem um líder do líder. Largar o osso é difícil. A gente falou assim, nosso desafio está em pessoas. O jogo começa a ficar mais simples. O desafio do negócio para ele ganhar escala no mercado internacional é que ele não dependa única e exclusivamente de uma área. Se o tamanho da pizza diminui, como é que você vai ter que ganhar espaço do teu concorrente? Você vai ter que fazer de avestruz, botar a cabeça embaixo da terra e achar que uma hora vai passar. Quero deixar mais barato aqui. A que preço? Precisa? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Déia, sócia fundadora da Cofound. Esse é o Cofoundcast, um podcast de inovação, negócios, transformação e crescimento. E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos conversar com alguém sobre um assunto que todas as empresas vivenciam, que é crescimento, expansão. E a pessoa que está aqui comigo é uma pessoa muito especial, referência nesse assunto, né? Eu vou ler a bio aqui, né, para a gente seguir o roteiro, mas executiva há mais de 22 anos na área de marketing e venda no Brasil e em mais de 30 países. Hoje, presidente global da Audaces, né, referência mundial em tecnologia para o setor têxtil e confecção. Mas agora eu vou passar a palavra para ele se apresentar, porque essas bios, né, a gente corta um pouco da história para resumir ali numa quantidade de caracteres. Matheus, seja muito bem-vindo, estou muito feliz com o nosso papo hoje, mas fala aí para o nosso público quem é o Matheus Fagundes. Obrigado pelo convite primeiro, né? Obrigado aí a todos que acompanham também o Cofound. E assim, que bom que a gente conseguiu em nossas lutas e agendas, né? Falou, a bio é simples, né? Tentou ser jogador de futebol e foi estudar, né? Que bom, né? Bom para os dois. E eu acho que, nossa, a trajetória aí passa, né? Uma experiência de confecção, de tecnologia. E conforme mais o tempo vai passando, eu acho que o desafio é entender de gente, né? Entender de pessoas. É Então, verdade. independente da área, independente de todo esse estudo, e aqui e fora do Brasil também, os desafios são muito parecidos. Então, sigo estudando desde aqui da época de Joinville, Sustentare com o amigo Cidral, mas realmente depois com algumas especializações fora, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Japão, umas questões também de Europa, e no fim a gente vai voltando, a gente, por mais que tenha muito essa questão dos dados, a tecnologia mudando a uma velocidade muito grande, mas você tem uma relação que tem que integrar isso também com as pessoas. Então, de bio, assim, eu sou mais discreto aí. Muito bom, muito bom. A gente tem como assunto para o nosso episódio falar de crescimento, né? E crescimento envolve pessoas, sim, mas também uma visão estratégica de expansão, que é o olhar, né, nacional, regional, primeiro regional, depois nacional, depois a gente vai mudando os horizontes aí para uma expansão internacional. Mas eu queria fazer uma pergunta para ti, assim, na tua visão, por que crescer é mais difícil do que começar um negócio, assim, essa questão de expandir? Por que dá aquele frio na barriga? O que faz acontecer que muitas empresas param e ficam numa zona de conforto e não vão além? Boa, ótima pergunta. E eu acho que ao longo do tempo eu já vi várias definições, mas que para mim se resume muito ao mesmo caminho. Quando você começa um negócio, você começa ele naquela questão na raça. É sair do zero para o um, você está sozinho, no máximo com um sócio, um amigo, outro programador. Quando a gente fala na tecnologia, a startup é muito comum hoje em dia. Mas é isso, você tem assim, a primeira tração depende só de você. Então, não é que seja fácil, mas depende de você. Quando você sai de um patamar, vamos lá, né, do 1 para o 10, já começa a ter a demanda de outras pessoas. Então, você já tem que fazer gestão de pessoas também, você já tem que começar a pensar, bom, eu fazia aqui, era eu, vendia aqui na rua, vendia aqui no bairro, na cidade, daqui a pouco começa a expandir, eu tenho uma equipe no outro estado, eu começo a ter uma estrutura que tem que dar suporte, então não é mais eu equipe, né? Começa, obviamente, uma estrutura, um corpo maior. E um terceiro estágio, que é do 10 para o 100, você não está nem naquela questão da gestão dessa equipe. Botei um líder lá e ele responde para mim. Quando você está nessa fase de ampliação, você já tem um líder do líder e você está numa outra questão, às vezes, mais estratégica. Ou precisaria estar, né? Para realmente dar esse passo no negócio. E é natural que a gente acabe tendo dificuldade, porque a gente começa a ter a nossa zona de conforto, é onde a gente se desenvolveu o tempo todo. Estudou, trabalhou e fez aquele negócio acontecer, você começa a soltar, né? Largar o osso é difícil. E confiar nas pessoas, desenvolver as pessoas para isso. Então, essas viradas para muitos negócios que têm muito potencial, eles se perdem, ou às vezes porque a gente tem essa dor de delegar, de construir isso, às vezes de conseguir olhar mais para a estratégia e acaba ficando sempre muito, muito próximo da operação, né? Então, tem esses passos em cada negócio.
Então, eu acho que é um resumo do que ao longo do tempo Uhum. a gente vai vendo em várias empresas, que você fala assim, pô, mas isso tem um potencial. Vou dar um exemplo do setor de moda no Brasil, que representa globalmente menos de 2% da exportação no mundo. Tem dois caminhos. Um, porque o Brasil é um continente, você pode, né, ter um negócio a vida toda Uhum. aqui crescer dentro do Brasil, mas outro, porque você também tem um passo complexo de começar a lidar, inclusive com outras culturas, começar a terceirizar mais isso, você vai, entre aspas, perdendo um pouquinho mais do controle. Você precisa confiar mais no time. E isso é um Uhum. desafio para todo mundo, né? E quando você estava falando, me veio várias coisas assim na cabeça, refletindo sobre o tema, né? Acho que um é essa questão do desenvolvimento pessoal e do time, né? Porque as empresas crescem na velocidade dos times também, né? E outra coisa, quando a gente fala de expansão, que para mim parece que também é conflitivo, principalmente quando a gente vai para atuações mais globais, é a barreira de língua também, né? A gente tem um pouco disso aqui no Brasil, né, das línguas latinas em relação ao inglês e tudo mais, né. Você já passou por cenários de expansão internacional em algumas empresas, assim, conta um pouquinho para nós qual que são as dificuldades, se tem dificuldades comuns e se não tem, né, imagino que deva ter algumas coisas que sim, outras que não, e como que tu estrutura esse passo a passo, assim, quais reflexões tu faz para, cara, realmente agora eu vou dar um salto para sair do nosso continente Brasil, ou não, ainda tem muito a explorar aqui por causa de tais fatores, assim. Tem um diagnóstico que tu costuma aplicar aí? Eu não sou muito do, acho que talvez não consigo ter uma metodologia de Aham. diagnóstico, porque não é muito do consultor, apesar de um momento da vida ter me arriscado um pouco nessa frente, mas eu acho que a gente tem que olhar muito qual é o movimento, né? Não tem Uhum, certo e errado, tem empresas que podem atuar aqui, o Brasil realmente é um país enorme, enorme, com muita oportunidade ainda, mas se você, eu sempre olhei, a minha formação foi para o comércio exterior, até porque eu entendia que o mercado externo ia ser uma via de mão dupla. Não só no uhum, sentido de eu buscar o crescimento do negócio, a expansão do faturamento e receita, mas a capacidade, o desenvolvimento, a inovação, a tecnologia, ia deixar a empresa muito mais robusta para o mercado interno. Então, aquela coisa um pouco do esporte. Né? Se você se preparar, se treinar num nível muito forte, uhum. o jogo começa a ficar mais simples. Né? E eu acho que essa questão do mercado externo te abre barreiras, né, rompe algumas barreiras que facilita muito, seja na gestão, na criação e tudo mais. Então, naquele momento, assim, entendia que era começar a estruturar isso, e aqui mais próximo, obviamente, por logística. Claro, o idioma tem sempre, né, o Uhum. impacto importante. Eu acabei desenvolvendo na questão do espanhol desde o início, e depois até foi expandido para outros mercados, outros idiomas. Mas a questão aqui já começava a ter uma outra vivência, e aquilo dali fez com que a gente fosse estruturando melhor. Primeiro, você acaba começando pequeno e às vezes com um setor, né? Uhum. Mas o desafio do negócio para ele ganhar escala no mercado internacional é que ele não dependa única e exclusivamente de uma área, que ele seja Uma realmente área tipo comércio o exterior? comércio exterior não é, ele não pode ser ele ter que conduzir toda a estratégia Hum. do O negócio. Se a pensamento ser empresa global na empresa isso. inteira. Uhum. Internacionalização de um negócio não é eu exporto muito Hum. agora, eu tenho 20. Não. Como é que está a tua estrutura para lidar com isso, né? Com todo o mercado, o teu posicionamento lá fora? E aí, muitas vezes disso, em algumas especializações, falar assim, a tua recepcionista fala outro idioma se o teu cliente ligar? Ah, Ah, não, verdade. mas eu tenho setor. Não, mas então, calma aí, a tua empresa não é uma Ainda não empresa é. que pensa global. Então, tu tem um Uhum, setor que pensa global. uhum, Então, tem uma diferença muito grande em exportar, que já é muito bom, hum. do que realmente ser uma empresa internacionalizada. Que aí você pode depois pensar em passos, não, agora eu quero ter um escritório, eu vou ter uma fábrica, eu vou ter equipe, eu vou ter expatriação. Ou seja, hoje eu vivo uma experiência, né, de ter empresas, plantas fabris em três países, equipe espalhada em 4 continentes, ter expatriação, daqui a pouco você tem um período que tem que repatriar a pessoa, Uhum, projetos, né, seguindo nesse formato. Se você não tiver um RH que pensa globalmente, se não tiver um financeiro que busca essas alternativas globalmente, você perde oportunidades. Né? E começa a lidar também com culturas. Aí vem um outro passo, que aí uhum, você tem os desafios de culturais também. Né? Então, tem muito desafio, mas por outro lado, fez com que essas empresas se tornassem também líderes no mercado interno. Ou tivesse produtos inovadores, ou conseguisse dar um passo além da concorrência, seja até melhorando em margem, porque o desafio dela, a competição dela lá fora era global. E o Brasil tem as suas barreiras também, que em certos mercados, em certos segmentos, protege um pouco. Né? Você uhum. concorre com alguém que está aqui do lado, você tem menos concorrência global. Então, quando você vai dar um passo para o mercado americano, europeu, o mundo todo está lá.
Então é Sim. o jogo, brincar aqui, você joga para jogar primeiro, você começa jogando aqui o campeonato aqui, o Copom Curtiminer, depois você vai pro Catarinense, você vai pro Primeiro, Brasileiro, né? Depois vai a pro Catarinense. Libertadores, aí você está jogando a Champions League, você está num outro É, patamar de negócio, e aí seu time também precisa acompanhar isso. sim. Eu via do Benchimol na XP, ele passou 10 anos que eu acho que nunca tinha demitido ninguém. E você pode ter muita sorte das pessoas se desenvolverem para estar sempre um passo à frente e ajudar a empresa, mas em alguns momentos ela vai te ajudar muito até certo momento e aquele passo seguinte não é o mesmo time, não são as mesmas pessoas, ou precisa de alguém que venha com uma outra bagagem, que já tenha passado pelo aquele caminho, pode se tornar até mais barato para o negócio, porque esse profissional já sabe um pouco o caminho das pedras Sim. para aquele mercado, para aquele tipo de operação e tudo mais. Hoje a gente fala muito, né, operações Maquila, muita empresa aqui do lado Sim. no Paraguai, Paraguai, né? Uhum. tive isso também, tem essa experiência também do Paraguai. Uhum. Então, entender isso. E aí, qual o objetivo, né, que você está fazendo? Né? Eu vou para o Paraguai para produzir porque é mais barato. Calma, analisa todo o cenário, tem desafios também, sempre vão te vender só a parte bonita, né? Vai exportar, vou receber em dólar. Você vai gastar em dólar muito mais e antes de conseguir acertar. Então, analisa o mercado, analisa essa estrutura, teu produto, proposta de valor clara para atingir o mercado. E quando você vai para uma parte industrial, entende essa questão cultural, entende quais são os desafios, questões logísticas, tributárias, e também você vai ter uma mão de obra para aquilo, seja qualificado ou não, porque os países aqui em volta, falando do Paraguai especificamente, é um país com desemprego baixo. Ninguém vem aqui falar que mas mão de obra não está qualificada, o desemprego é baixo. Não, só conta a parte que é muito bonita, mas você vai ter que ter um trabalho por trás para desenvolver. Mesma coisa, eu quero exportar, o mercado americano é o maior mercado do mundo. Tá, mas e aí? Com quem que você vai concorrer? Qual é o seu público-alvo? O famoso ICP, né? Uhum. Tendo isso mais claro, você começa a aprender a dizer não. E aí Que eu nem acho um tudo é desafio. oportunidade, né? E Pode até ser em certo ponto, né? Mas o ponto nosso é que a gente tem que saber dizer não, porque às vezes você vai ter muita oportunidade em tudo. Só que você tem que tirar a oportunidade, às vezes, ruim, assim, dizer não para oportunidade, para situação ruim, né? Para projeto ruim é fácil, né? Difícil é dizer não não, para para projeto projeto bom. bom. É. E aí você tira um pouco da frente para realmente ter foco. Eu acho que foco é um É. superpoder aí. Tem uma frase que a gente usa bastante, que é a oportunidade é inimiga da estratégia, né? A gente tem que cuidar que às vezes é um ótimo projeto, uma ótima oportunidade, mas não está alinhado com a sua estratégia. Então é a hora de dizer não, né? Isso a gente acaba passando muitas vezes quando alguém está olhando simplesmente pelo momento, pelo câmbio. Sim. Há um momento, agora um câmbio é 5, você pode ver uma oportunidade boa. Não, isso não é estratégia, isso é oportunidade. Então, quando sua empresa se torna só oportunista, né, você começa a ter um risco em algum momento. Hoje ela pode funcionar, hoje o mercado está, o vento está para cá, mas e aí? Como é que você vai fazer quando esse vento virar? Tem velocidade para isso? Essa agilidade do negócio de adaptar. Então, por isso que estratégia é um negócio importante, não é nada hoje escrito na pedra, né? Sim. Até pelo avanço de tudo, mas é estar revivendo, né? Rediscutindo o tempo todo. Você está falando, essa decisão faz sentido com a estratégia faz sentido com o negócio, com o momento, e aí você continua, né? Porque todo dia bate na porta alguém Oferecendo uma alguma coisa. oportunidade excelente. Aproveitando o gancho, que eu quero explorar bastante, Matheus, para falar de internacionalização e mercado global, né? Você está constantemente acompanhando os movimentos no cenário macroeconômico e nós estamos num momento emblemático, né? Que é uma guerra, talvez a maior guerra, né? Nas últimas décadas, em proporções econômicas, políticas, né? Esse impacto global aí diretamente no petróleo e no dólar, enfim, tá deixando todo mundo com dor de barriga aí, quem trabalha com atuação global. Como é que tá a tua leitura aí em relação a essas peças do xadrez aí, né? Tem Estados Unidos, tem Irã, tem Israel, tem Líbano e tem tantas outras, Rússia, né? Outras que estão aí jogando e articulando essa questão. Como que você vê isso? Qual que é a tua perspectiva aí para os próximos meses, né? A gente não faz nada no curto prazo, mas me conta um pouquinho como é que tá a tua leitura desse cenário. Bom, essa é aquela pra gente. Pergunta de milhões, essa? Não, vai se consagrar ou vai se queimar pro resto da carreira. É que nem fazer previsão, previsão do tempo, previsão do câmbio, feito para errar, né? Assim, é uma guerra e o movimento hoje é uma guerra que a gente nunca viu no nível de inteligência. E essa questão principalmente relacionada à IA em tempo real.
né? A própria estrutura dos Estados Unidos, o Pentágono no passado, ele atuava com mais de 2.000 pessoas para fazer análise dos dados para tentar cruzar se era aquele inimigo, se era o alvo e tal. E quando realmente conseguia dar é isso mesmo, ele já podia não estar lá. Então era a questão de não ser em tempo real. Se a gente for até trazer algumas situações para a nossa realidade, quanto tempo a gente leva, né, de ter informação para o nosso negócio, que o mercado está indo para esse caminho ou está sofrendo aquilo, né? O varejo está agora com isso. Quanto tempo leva para eu me movimentar? Se eu demorar muito, consequentemente, eu já perdi essa oportunidade. E com a questão no advento da IA, isso virou em tempo real. Sim. E eles conseguiram ter esses cruzamentos em tempo real, e por isso que foram tão precisos em cada uma dessas ações. O ponto é que a gente vive, né, um momento que o mundo todo muito interligado, o impacto é gigantesco em tudo. Como falou, a questão do petróleo impacta absolutamente tudo. Né? Então, quem não acha que, não, mas isso não está me afetando, ou o câmbio não me afeta, você vai sentir no bolso pelo impacto da inflação. Né? Quem viaja de avião sabe o quanto já está custando, os próprios negócios, o frete interno. Então, isso chega no consumidor final. No final das contas, vai chegar, né? Essa relação, né, que a gente fala, porque às vezes como negócio a gente não tem a total controle, em parte a gente não tem, mas o nosso negócio precisa estar olhando com cuidado cada vez maior para o fluxo de caixa. Quando a gente tem imprevisibilidade, você acaba podendo ter oportunidade, você só vai conseguir absorver ela se realmente você tiver caixa, tiver movimento, tiver velocidade para isso. Então, vai dar para prever? O dólar hoje bateu 5. Mas porque está todo mundo sentindo que as coisas estão acalmando e encaminhando para assim, não vou dizer que para uma paz, porque isso é milenar, essa questão, esses conflitos, principalmente do Oriente Médio. E não dá para entrar no mérito, porque acho que ninguém mais sabe quem começou o quê. E o ponto é que a gente tem que estar preparado para todo esse impacto. Ano passado a gente discutia sobre o tarifaço dos Estados Unidos. Opa, mas agora virou uma oportunidade. Nearshoring começou a crescer. Daqui a pouco cai, começa uma guerra, daqui a pouco muda isso. Podemos ir para algo mais comum nosso, que é uma questão de mudança climática. A gente está chegando em períodos que eram para estar frio e está um calor. Então, o nosso desafio na gestão é controlar muito a questão do caixa para saber direcionar bem as oportunidades, os investimentos, e olhar para isso constantemente com a equipe, entendendo qual a visão um pouquinho mais a longo prazo. Está claro hoje quais são os países que crescem hoje em consumo, seja em produção, seja em consumo, tem as oportunidades da questão da produção mais local, tem uma questão também muito da velocidade de atender o consumidor. A gente não está falando ninguém, mas ninguém espera hoje uma compra de um produto para levar, vai lançar daqui a 2 minutos. A gente não espera o Uber 8 minutos. O Uber 8 minutos não, cancela porque tá longo, vai tentando achar outro. Então a gente virou cada vez mais imediatista como consumidor final, tem acesso a tudo pelo celular. Então, assim, porque apareceu na coleção, no artista, alguma coisa lá na Europa, vou esperar a próxima coleção, estação, no ano que vem vai vir. Não, você já está com outra demanda. Então, os negócios começaram a ter que estar muito mais próximo do cliente. Por mais que os desafios, né, tem os periféricos aqui do negócio, o ponto central disso acaba sendo, de novo, o cliente, você conseguir entender ele e esse movimento e o que impacta ele. Hoje tem um cliente que ele está, trazer para o mundo um pouco da moda a questão de caneta emagrecedora. Tem impacto total na questão da modelagem. Nós temos, e impacta tudo. A companhia aérea que está reduzindo o peso e economizando dinheiro, tem a mudança da roupa, restaurantes criando menu para específico, tem uma questão das bets, é outro impacto na questão do bolso, né, no consumo, tem a inflação com esse movimento, ou seja, alguns segmentos vão sofrer mais que os outros. Como é que se o tamanho da pizza diminui, como é que você vai ter que ganhar espaço do teu concorrente? Você vai ter que ter um diferencial maior. E assim, esse é o jogo, né? Se o mercado não crescer, você tem que ganhar espaço de alguém. A indústria da moda é uma indústria bem complexa, né? Porque ela tem muitas variáveis que influenciam no consumo, né? Foi-se o tempo que a gente comprava roupa só por necessidade, né? Agora a gente compra roupa justamente emocionalmente, né? E muito induzido, enviesado, influenciado, use a palavra que você preferir. E essas condicionantes, que nem você trouxe ali, a questão da reflexão do clima, né? Antes você fazia estação, coleção inverno, coleção verão. Agora a gente já tá misturando tudo porque o clima já tá, né, caótico aí em relação a definições de estação. Queria que tu explorasse um pouquinho mais, assim, essa visão na indústria da moda, que eu acho que é uma indústria que está diretamente relacionada a consumo, a varejo, e essa complexidade de personalização, de estar próximo do cliente, assim, o que você tem acompanhado que são as tendências que estão ditando aí consumo, que estão ditando
comportamento, cultura que influencia nessa cadeia que é bem complexa. Legal. A moda, ela é muito curiosa, assim, é muito interessante também como estudo, porque a parte nossa de vestir por necessidade, isso foi há séculos atrás, foi a Uhum. primeira mudança de sair das cavernas. Uhum. E ao longo da história, ela sempre teve uma ligação com relação a posicionamento social, né? Sim, Ou hoje em dia a gente pode trazer um pouco mais para comunidades, grupos. identidade, né? Você que tá pertencimento. Pertencimento. Então, na Idade Média ali, mais ou menos assim, as roupas tinham um ponto para a parte da nobreza. Então, a cor roxa, por exemplo, é a cor mais difícil no tingimento para chegar. Então, assim, quem usava o roxo, que custava muito mais caro, sabia que usava aquilo só por... Você já conseguia ver que era nobreza. Depois você consegue ter outras mudanças. Tem desde da questão das pessoas, vamos usar a moda com comportamento. Você tem um momento da história que as pessoas com maior poder aquisitivo tinham a pele muito mais clara, porque elas não pegavam sol. Então era um movimento dele, quem trabalhava e tudo mais, consequentemente, tinha a pele um pouco já mais bronzeada mesmo pelo trabalho. E aí você tem um outro movimento ao longo do tempo que vai cada vez virando, cada vez vai construindo isso. Hoje a gente escutou, tem uma discussão um pouco lá na própria NRF, falando de novo, trazendo para as canetas, que ele falou assim, olha, a pessoa, olha, com dinheiro só vai estar acima do peso se quiser. Você começa a virar talvez um movimento de consumo. E teve parte da história que você, estando com, assim, vou dizer que com peso, mas assim, mostrava fartura. Então você tem Sim. um movimento, e vou lembrar do meu falecido avô, que Tá bonito, pegava na forte e mulher, tá gordo. bonito, tá forte, tá gordo, era um elogio. Não que a minha mãe gostasse se falasse isso para ela, mas era um Mas elogio. era, sim. Então você vai tendo isso por gerações, sempre tendo essas mudanças. Então hoje você já olha de uma outra forma, e você tendo mais grupos, seja por gerações diferentes, mas por grupos que têm a sua identidade. Então, a roupa, a moda, você vai construindo isso e você precisa entender para quem é seu público. Fala assim, mas está complicada a moda aqui. Tenho clientes no Centro-Oeste que eles não dão conta de produzir, vender, entregar num ticket super alto. Mas eles falam para aquele público do agro extremamente forte. Tem crise no agro? Comprar roupa? Não tem. E alguns estão preocupados, às vezes, em ter uma marca, né? Tem a fase de alguns que ele está com aquela logo enorme para mostrar que tem a condição de comprar uma marca de luxo. E tem outros que você vai comprar uma Loro Piana, não tem a logo em lugar nenhum. Mas você sabe que aquilo dali, o nível de qualidade, é outro. Então, tem essa questão de entender o de seu entender o público-alvo. seu público, para realmente você construir algo que você converse muito bem com ele, você construa as coleções, você pense sempre na demanda que ele tem. Então, ouvir ele, ter dados para conseguir criar e conseguir estar próximo dele na hora certa. Mas é uma questão difícil de falar assim, olha, hoje a cor é o branco, é o preto, você ficou muito raso. Né? Você vai entendendo muito Conecta com mais. o que tu estava falando antes ali em relação à guerra, né? A inteligência artificial, ela vem para todos os segmentos de negócio e vem também para te apoiar nessa personalização, né? O quanto você tem estrategicamente informações sobre o seu cliente para poder traçar uma estratégia para chegar nele da melhor maneira, com o melhor produto, com a melhor oferta, no melhor canal, porque cada cliente, grupo de cliente, né, não isoladamente, mas cada grupo ele faz parte de uma comunidade, você tem que entender qual comunidade você está inserido, né? E aí a gente pode. Tem dois casos, assim, a gente ontem conversando um pouco sobre isso. Estava com uma influenciadora no almoço com alguns clientes, uma influenciadora tem uma marca e fluindo muito bem. Ela entende que quando ela consegue aparecer ali e ela falar sobre aquilo, o produto explode de vender. Então ela tem uma identidade, ela cria um rapport com a comunidade dela, ela tem uma confiança daquele público que ela sabe o impacto que tem. Um outro ponto que a gente também trata hoje com informações, a gente cruza muito a questão por causa do provador virtual e outras tecnologias nos sites. Hoje são 7 milhões de pessoas que clicam por dia colocando sua informação em uma das plataformas ou clientes que fazem parte do grupo da Audaces, né? Pela tecnologia da Sizme. E a gente chega hoje com esse cruzamento, se eu tenho 7 milhões de pessoas por dia colocando altura, tamanho, né? Altura, peso, idade, conseguindo ter todas essas informações dele para gerar maior informação e direcionamento dentro do e-commerce, né? Da experiência do produto, como isso retroalimenta a criação, como isso retroalimenta Volta. e vai para a produção também, para que a gente consiga ser mais assertivo. Porque no final do dia não é só fazer uma coleção bonita, não, ela tem que vender, tem que estar na hora certa. É não sobrar nem a matéria-prima, nem a peça acabada. É não ter que remarcar preço, né, para quem está no varejo. Então, o desafio, e eu acho que é o avanço também com a questão de IA, não só ter dados, até porque a gente tem, ao longo dos anos, tem muitos dados, mas pouca inteligência. Pouco cruzamento de dados,
pouca inteligência, pouca integração. Eu costumo fazer às vezes, palestra, assim, falando sobre isso. A gente pega, tem uma figurinha super engraçada, assim, que era a nossa mesa de escritório no passado era uma infinidade de coisas. Do dicionário, a mapa, a máquina fotográfica, a Barça, eu vou sacanear, porque a Barça é bem Ai, antiga. tu entrega a idade. Mas o Barça eu peguei só para estudar, não trabalhei com a Barça, não. Não sou tão antigo. Mas o ponto que era aquilo foi reduzindo, ficou tudo no computador. Hoje está tudo no celular. Então, se a gente tem as coisas tudo tão integrado, tão próximo na palma da mão, por que as empresas ainda têm cada um com um sistema tudo diferente, vocês falam? Um RP, um CRM, aí outro está na planilha de Excel, outro tem mais um PowerPoint lá, outro tem mais um sisteminha aqui, outro... Não adianta você tiver 10 tecnologias de ponta que elas não se conversam, você não vai ser tão assertivo assim. Então, eu falo, às vezes pode ter algo até relativamente mediano, mas se tudo estiver bem conectado, depois dali você consegue extrair essas informações, consegue ter pessoas que analisam, você vai ter IA que vai fazer boa análise. Mas é isso, você tem que ter esse cruzamento de informações. E as áreas hoje ainda são muito silos. Isoladas, né? Esse tu acha que é a principal dor das pequenas e médias ali empresas que estão nessa cadeia? Vou falar da cadeia da indústria da moda, que é a que vocês estão vivendo no dia a dia, mas eu acho que também é do médio empresário, né? Que está trabalhando muito departamental e pouco integrado, e seja... Não vou nem falar tecnologicamente, mas vou falar processualmente também, porque começa pelo processo para depois ir para a tecnologia, né? Aí é o ponto-chave, por isso que eu acho que não que seja um problema, acho uma oportunidade para todo mundo, é do grande ao pequeno. Inclusive, tem muita empresa pequena que nasce muito bem, nasce fazendo isso, integrada, a tecnologia, por causa de mindset também, muitas vezes, né? Já é uma cultura que está muito mais aberta. Às vezes, vai pegar uma empresa enorme que, para fazer uma mudança, uma integração de sistema, você vai passar por 10 áreas de aprovações e aquilo parece o Titanic para dar a volta. Então, tem essa diferença. E aí tem um ponto super importante, eu vi assim um dos mentores assim para mim, o seu Vandair, que foi diretor global na VEG TI, ele trazia sobre isso, assim, a primeira coisa que você tem que saber é por que você está fazendo isso, ou para que você vai usar essa tecnologia. Tecnologia é meio. Isso. Assim, então você tem que ter um tripé claro, pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia é a melhor do mundo, vai resolver o quê? Vai resolver a minha dor assim, você não tem a informação, tá, legal. Quem vai operar ela? Não está preparado, não sabe, não é? Tá, tem um problema. Vou treinar. Não, tudo bem, você treina a ferramenta, mas e o processo, ela vai mudar? Porque você tá, às vezes aquela coisa do manual, a gente tem muito negócio, né? Porque na moda você sai do manual para o digital, seja o molde, seja a peça, né? Hoje com 3D. Se ela está fazendo um processo ruim manual, ela só virá um processo ruim digital. Então, ter essa análise mais ampla. Corre o risco de tu automatizar um erro, né? Nossa, muito. Não, Que você só erra mais rápido, né? Porque ainda coloca uma IA para acelerar o negócio. Então, acho que isso é o ponto para todo negócio. Olhar o seu processo constantemente, olhar a estrutura, o desenvolvimento das pessoas, porque assim, a gente usa a IA, ou pelo menos ela está no nosso dia a dia, seja para escolher um filme no streaming, seja para usar aqui para ir pegar o Waze, isso tem IA ali. Tá, mas como a gente está estudando, como a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia da empresa? Assim como a gente, né, colocou tanta tecnologia na nossa vida, por que eu estou fazendo no papel de pão ainda na empresa? Por que eu não tenho isso também? Mas é pensar de forma mais conectada, muito mais aberta, por isso que é muito a questão assim, que é cultural, mas é assim de mindset de estar aberto a ter essa troca e com gerações diferentes é muito rico, né? Porque tem hoje quem nasce, ou para quem já está entrando no mercado de trabalho, uma facilidade de estar olhando que não pergunta hoje, pegar uma geração de pessoas aí, a maioria que a gente conhece, está lá, vão lá antes dos seus 20 anos, não pesquisa no Google mais. Ela vai direto no chegar IA. nesse ponto. Então assim, isso é um movimento também, seja para a questão nossa de avanços, mas seja também para consumo. Porque hoje, se esse grupo não vai mais pesquisar algo num Google ou em um marketplace, ele vai pedir para IA qual é a roupa que eu deveria ir, qual é a marca, qual é a combinação. E essa IA vai começar a direcionar e, consequentemente, assim como o Google está querendo se tornar o marketplace do mundo, a IA também não vai ficar para trás, porque quanto mais próximo do consumidor, o ticket aumenta, né? Assim, a questão nossa a receita vai aumentar, a interação. E você tendo uma participação ali, você participa de operações de bilhões do mundo. Você está muito no começo da cadeia, qualquer custo ali é mal visto e todo mundo tentando reduzir. Você está aqui na ponta, você está gerando negócio, ninguém reclama de pagar comissão sobre aquilo que gira. Agora, pagar um custo fixo sem saber o fluxo ou o caixa é mais difícil. Então,
esse é um movimento que começa a estar em todos esses negócios e a gente precisa estar ouvindo também como é que está o consumidor nesse caminho. Né? Eu ia puxar esse gancho aí da mudança do perfil de consumo. A gente falava há anos atrás, né, do e-commerce, o e-commerce, né, vai quebrar a loja física e aquela briga e agora a gente vem com a IA e os agentes, né, fazendo compra e essa compra transacional, né, relacional através das LLMs e outras inteligências artificiais que recomendam compra e que facilitam esse processo. Esse, acho que foi o grande ponto que veio de discussão, né, dos eventos aí do primeiro trimestre, né, mas como que tu tá vendo essa preparação para esse movimento, assim, né? Eu acho que não acredito que é 0 ou 100, né? Mas também não dá para tu se isolar e pensar que vai ficar tudo bem aqui na minha lojinha e que eu não vou ser impactado por isso. Como que tu vê esse movimento acontecendo aí principalmente no varejo, que é quem puxa tudo, né? E faz toda essa roda girar. Costumo dizer, não dá para a gente querer se fazer de avestruz, botar a cabeça embaixo da terra e achar que uma hora vai passar. Não vai, isso é algo que vem para ficar, né? Tem esse movimento natural e é como a gente vai se adaptando, entendendo para o nosso negócio, qual é a dor que a gente resolve e tudo mais. Mas eu preciso estar nesse mundo, né? Se falar assim, alguma marca hoje fala assim, não, mas eu não quero estar no online, eu não quero ter um site. Isso é um papo de louco. Sim. Né? Assim, não, eu quero ficar aqui só na minha lojinha física. Assim como também a questão da loja física, que em algum momento alguém falava assim, mas a loja física vai morrer. Não, você vai mudando o formato, você vai mudando a experiência, você vai mudando outras coisas. Então, não acaba uma loja física, ela se transforma, a questão da compra online também vai ganhando outras experiências e vai mudando talvez o canal. Então, não é que ela deixa de existir, mas ela vai mudando o canal. Como é que a empresa está se preparando para isso, ou pelo menos tateando esses movimentos, esses mercados. Vão lá, seja para vender, seja para recrutar alguém. Como é que você recruta hoje? Você vai botar, vai panfletar que tem vaga? Você vai botei no mural aqui Botei no e mural. Não, você já está num outro caminho que para fazer isso com inteligência e tudo mais, para buscar profissionais Sim. também. Então, é um movimento que as empresas têm que tentar se adaptar, não é sair correndo e fazendo tudo, porque aparece, se fosse colocar cada dia, aparece 100 empresas falando, agora eu tenho uma IA disso, eu tenho... Não, calma, entende e vai aos poucos resolvendo isso, mas não fica esperando passar, você acaba sendo atropelado, né? E aí ter pessoas que entendam esses movimentos, que agora um agente não vai fuçar o seu... Não, ele precisa ter uma API, ele precisa enxergar de uma outra forma, ele precisa ter aquilo dali resumido. Então, o antigo SEO que te posicionava no Google, não, agora precisa ter alguém que posicione para as IAs, para os agentes. Então, você vai criando novas profissões. Sim. Que até então não olhava, se pegar... Talvez 10 anos atrás, poucas empresas falam assim, não, eu tenho uma equipe de marketing digital. Não tinha. Eu vou olhar para o meu ranqueamento, posicionamento. Não tinha. Então, tudo isso vai mudando, vai criando outras frentes. Como outras profissões ou outras funções, elas têm que deixar de existir. Ninguém quer ficar ali apertando o botão dia e noite, né? Sim. Ninguém quer, assim como outras também, em geral, falam, você acaba se desenvolvendo para isso, né? E é natural, desenvolvimento humano também, né? Importantes pontos aí, olhando cadeia, varejo e todo esse ciclo de cadeia de valor, né? E aí, voltando um pouquinho mais para essa questão de crescimento, eu acho que aqui a gente tem bastante assunto para explorar, né, Matheus? Mas eu queria falar de dores, assim. Queria falar dos problemas que provavelmente quem está escutando a gente aí está sofrendo, que é, poxa, qual é o erro clássico aí para quem quer escalar ou começa a escalar? Começa a fazer esse movimento de abrir novos mercados, expandir, mas que às vezes não olhou algumas coisas que são importantes para poder botar o pé no acelerador. Dor, quem tem dor? Dor para crescer? Paz, é orgânico. A gente brinca lá quando escuta é orgânico, né? Com a Só piada lá toma uma interna nossa aguinha, lá. rega um pouquinho que vai. Não, vai, isso daí. A gente brinca muito com isso, mas eu acho que os erros mais comuns que a gente vê é as empresas perdendo foco. Elas querendo abrir, agora eu estou vendo, faço a moda masculina, então agora eu vou fazer moda feminina. Agora eu vou para o infantil. Agora você começa a tirar para tudo quanto é lado, você perde consistência, você perde foco, e não é igual, você comunica diferente, você cria diferente, mas isso serve para qualquer negócio. Assim, por que eu vou para isso? Eu vou entender esse mercado aqui, eu vou ganhar espaço no concorrente, minha proposta de valor vai ser algo mais tecnológico, é uma competição de preços, dependendo do que for, mas isso tem que ser muito bom, né? Não é um problema, vou falar assim, não, o meu diferencial vai ser preço.
É difícil, mas se for fazer uma comparação com empresas, companhias aéreas, as low costs da Europa são as mais rentáveis. Uhum. Mas você paga tudo. E ele está te vendendo raspadinha dentro do avião. Tudo. Mas é uma política e uma estratégia. Você não pode ser, assim, ser mais barato porque eu quero, mas eu quero ter a margem, mas vou dar isso para o meu cliente. Não, você tem que saber escolher e saber dizer não. O Uhum. cliente não vai ter serviço nenhum, tudo ele vai pagar. Você está disposto a isso, se esse mercado aceita. Então, tem que ter um cuidado muito grande para não ficar só numa briga de margem. Daqui a pouco você vai vendo, acaba errando e, dependendo do negócio, aí, principalmente pequeno, médio porte, que não olha para o caixa, né? Então, aí você vai crescer e acelera O o investimento. seu problema, acelera a sua falência, porque você não está olhando o seu impacto. E num país que tem uma taxa de juros tão alta, o erro na estratégia, o erro para acelerar, que consome caixa, te custa quase tua margem de lucro. Que, assim, uma taxa de juros de 14%, 15%. Se conseguir por aí, se for dependendo da situação da empresa, não vai conseguir por menos de 20% ao ano. Tá, qual é a margem desse negócio que te dá para 20% você comer Largada ali. no financeiro? Uhum. Então já é um problema. Ah, não, mas vou buscar um financiamento subsidiado, maravilhoso, vai conseguir a 7%. Muito bem negociado lá, um projeto muito bom, né? Tem uma base subsidiada, tem o 7%. Ok, isso te consumiu aqui. Qual é o prazo? Qual é o teu fluxo para conseguir investir no longo prazo, para dar crédito para o teu cliente, para isso, para tu acelerar o crescimento e não morrer antes de chegar na praia. Então, tem muitos erros, até que relativamente básicos, mas é comum. A maioria dos negócios eles nasceram não com pessoas financeiras. Nós não Uhum. tivemos isso nas escolas. Assim, bom, temos uma educação financeira. Senão era um país que tinha uma reserva muito maior. Ia ter um país com muito. A gente não tem. A gente não é um país que sabe poupar e é um dos poucos do mundo que parcela, né? Quanto Uhum. cabe no bolso, não é quanto eu tenho dinheiro. A Uhum. gente não vê isso em outros mercados. Então, essa maturidade também é importante para saber se eu devo acelerar e como. E controlando esses riscos. Às vezes não tem. Você não pode ficar estagnado também, né? Porque a inflação também Vai te vai te comer. comer também. Então, É. se ficar o bicho pega, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É mais ou menos isso no nosso país. Mas é estratégia, é ter visão de longo prazo, é ter um controle desses movimentos com a questão de caixa e time. Eu acho que tem muito esse movimento importante de entender outras regiões também, né? Às vezes não só ficar nos grandes centros, entender que é um país diverso, entender que às vezes se adaptando um pouco mais, você tem um potencial enorme em regiões que até então, quem é que ia assim, Estão não, carentes, né? olha, pô, meu sonho é montar uma loja em Primavera do Leste. Não, ninguém falava isso aqui, né? Mas é um polo extremamente importante com uma receita enorme por causa do agro. Mas Uhum. quando você está olhando só para São Paulo e Rio, você está olhando para Mato Grosso do Sul, você está olhando para regiões do nosso Nordeste, ou você está em. Então vai aqui do lado, a gente, né? Santa Catarina tem Interior de Santa interior de Catarina. Santa Catarina com uma Uhum. força, uma pujança enorme. Então, esses movimentos também é um pouco mais inteligência, né? Não só feeling, que é bom, é importante, o negócio às vezes nasce no feeling, mas é um pouquinho de inteligência, um pouquinho de plano para saber por que eu vou com dados mais tangíveis. Né? Vou te pedir para tu detalhar um pouquinho melhor que dados, que indicadores tu acha que é importante estar monitorando e equilibrando. Não é um só, tu já falou de vários aí na tua explicação, mas assim, para quem tá aí anotar, se não tiver esses indicadores, correr atrás para começar a estar atento nesse equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade de crescimento. Para a parte de vendas, eu acho que você vai entender primeiro, né? Sua região, que público você vai conversar, né? Uhum. Eu falo com o público mais do agro, eu falo com o público mais litoral, que tipo de produto, isso é uma parte importante. Mas depois um acompanhamento aqui no Brasil em termos do que está acontecendo de DH, de renda per capita e tudo mais, te dá uma boa clareza de regiões De que onde cresce tem, mais, o que tem onde tem dinheiro. potenciais, onde tem dinheiro, exatamente. Então, isso é um fator também. Que concorrentes eu tenho? Você tem que entender share também. Assim, que concorrente vou para a região X. Quem está lá? Uhum. Né? Pô, não tiver ninguém, maravilhoso, mas também deixa eu É entender por que raro, não né? tem ninguém, né? Isso também é um É dado. muito, também fala assim, tem um risco aí também, mas é o fato isso, não, é esse aqui, então eu sei como eu vou atuar. Acho que ter esse movimento em termos comerciais te ajuda muito Uma visão já de inteligência de dar mercado. passo. E com a parte da porta para dentro, você Isso. o tempo todo vai ter que olhar a sua questão de produtividade e competitividade, né, em termos de custos, obviamente, mas essa questão capital investido, caixa, esse movimento é algo também importante para não botar o pé pelas mãos. Né? Então, Uhum. essa visão interna, entender esse fluxo,
que muitas vezes você vai ter áreas diferentes e que não vão pensar naquilo. Então, começa a antecipar aqui, seja compra, seja criação, seja... Tá, o que eu consigo mudar, que tecnologia eu ajudo a reduzir meu lead time aqui da criação. Tá, mas é por quê? Não, ok, eu vou estar mais próximo do consumidor, a chance de eu ser mais assertivo e vender coleção a preço cheio é maior. Ótimo. Qual é o impacto final? Fluxo de caixa. Você não vai ter uma compra tão antecipada de matéria-prima, de produção, de venda, de recebimento. Você já está pagando lá atrás, vai receber em 30, 60, 90, 120. Então, eu acho que esse é um ponto que você vai olhando no final, por que você está fazendo esse movimento. Não é o famoso só vender mais é muito raso. Eu quero deixar mais barato aqui. A que preço? Precisa? Talvez o teu produto não precisa ficar mais barato. Pode entregar um serviço melhor e vai te ajudar a vender mais. Então, acho que são esses movimentos de entendimentos para cada negócio, por isso que eu falo, não tem o certo e errado, mas talvez o teu negócio ele exige para dar um salto de faturamento um serviço diferenciado da tua concorrência e não necessariamente baixar 10% do teu preço. Realmente, para quem que você está fazendo isso, né? Quem é a pessoa que você está atendendo, né? E Mas tu a gente falou... paga mais, né, hoje, para falar de voo, né? Aí você paga mais para sentar lá na frente. É tudo segmentação. No final do dia, você consegue entender Entendendo o perfil de cliente, perfil. né? Você segmenta até na igreja, tem segmentação já. Assim, tem tudo. Tem no cartão de crédito, tem no aeroporto, tem preferencial, cliente tal, fidelidade X, entra primeiro. Pronto. Aí, daqui a pouco você está vendendo um SaaS ali para ele ter esse benefício. E outro, eu acho que espetacular é a receita recorrente, né? Você consegue enxergar para o negócio ter previsibilidade, isso te ajuda aí realmente até a conseguir investir ou criar um pouco mais a longo prazo. Como é que você cria essa máquina de vendas, um tipo de modelo de negócio que te dá mais previsibilidade, né? Mas tu falou várias vezes uma palavra e que eu acho que fique com ela na cabeça, que é caixa, né? Caixa é rei, né? Olhe para o caixa, não se eu iluda. não sou financeiro. Não, Minha formação não é e o Matheus financeira. poderia ter falado faturamento, venda, mas aí eu vou falar uma coisa que eu acredito muito, que é faturamento é ego, né? É ego, total. Crescemos 20%. Tá, teu EBITDA, tua geração operacional primeiro. Tá assim, não, isso daqui é a tua operação, isso daqui é a parte que... Agora vamos para o mais interessante, que é o rei da história, que é o caixa. Agora, não, é uma estratégia e tal, tá muito claro. Fala assim, não tem problema, meu negócio vai ter prejuízo. Vamos usar, sei lá, usa o modelo do Uber, o que for, como se fosse, não, eu estou com uma estratégia que eu vou consumir caixa durante esse período, com isso daqui para dominar, tal, e aí depois eu fico, vamos lá, já ganhei mercado. Ganhei mercado e eu consigo estabilizar, vou ter mais volume, tudo bem, você tem uma estratégia. Não pode, assim, reduzir o preço como a concorrente reduziu. Aumentei o prazo porque o mercado aumentou o prazo. Isso começa a ficar muito raso e daqui a pouco você vai vendo espremendo margem e achando que lá naquela linha no teu Excel de markup, de tudo tá maravilhoso e tá falando de chegar no final do mês, vendi mais e cadê o dinheiro? Não tem dinheiro no caixa e eu tenho que buscar empréstimo. E aí, com todo respeito às instituições financeiras, mas ela te oferece o guarda-chuva quando tem sol. Você tem que estar bem. Se eu tiver mal, é questão de score, é natural. Exatamente. E aí a taxa de juros já vai subir um pouquinho mais, teu spread sobe. E aí morre por isso, né? A maioria das empresas que tem N histórias de empresas maravilhosas, crescendo, posicionando, que começa a errar nisso e quando vê, entra numa espiral que é muito difícil de sair, né? O Brasil não tem nenhuma vantagem para você operar com taxa de juros, né? A gente não é um país que é atrativo, né? Não. Tem que estar bem atento a isso. E aí eu vejo assim, né? A gente tem hoje, acabo me relacionando com as empresas na Europa e aí você tem uma outra... Tem diferenças culturais, tem tudo isso. Mas numa questão que você vai ter taxa de juro de 3% ao ano, você pode errar mais, né? Você tem mais oportunidades para empreender. Então, vou fazer um projeto, vou conseguir subsídio, eu vou ter isso daqui de caixa, claro. Consegue trabalhar melhor nisso. O Brasil tem essas dificuldades. Talvez por isso nós somos tão criativos, temos um jogo de cintura e conseguimos nos adaptar muito mais do que outros mercados. Eu escutava, às vezes, está na nossa estrutura, às vezes na Itália, fala assim, nossa, esse ano isso está impossível, a inflação está em 4% e está uma loucura. Se aqui tiver 4%, nós estamos na meta. Eu falei assim, porque é um país que pode pegar, o preço do ovo não mudava há 10 anos. Estados Unidos, algumas coisas. Então, assim, a inflação é 1%. E olhe lá, e ficar aqui uma coisa... Quando o negócio vai para 4%, que vira uma loucura. Sim. E a gente, com 4, a gente tá dando risada, pirueta, que tá tudo sob controle, né? Aqui. Mas o Brasil, ele tem seus desafios, mas tem uma coisa que eu acho que tu trouxe ali no começo, né? As pessoas e esse olhar, né, sobre gente, desenvolvimento de pessoas é muito importante.
que é um dos pontos do tripé da gestão ali, né, pessoas, processos e tecnologia. E aí eu queria trazer uma pergunta relacionada a pessoas, né. Você falou um pouco ali, né, estamos na era da IA, né, na quarta, quinta revolução aí que se assemelha à energia elétrica, nos impactos que vão Muito. acontecer nos negócios e na operação e tudo mais, mas tem uma coisa que são pessoas e humanidade, humanismo que talvez ainda não, quem sabe nas próximas décadas se desenvolva essa inteligência emocional para a máquina, mas ainda a gente tem a imperfeição humana Sim. que é o diferencial. Como que vocês olham, dentro da Audaces, que é uma empresa global, né, que tem diferentes culturas, com processos agora de M&A, né, adquirindo empresas, adquirindo, outros negócios. Como que vocês olham essa questão do desenvolvimento de pessoas, as diferenças geracionais, o aprender com quem é nativo digital, mas também aprender com quem já tem ali os seus calos e a sua visão. Conta um pouquinho a tua visão em relação a isso, que eu acho que é aí que está o ouro também. Nossa, e essa foi curioso esse ano, as perguntas no começo do ano, e a gente assumindo com a presença global, e a gente conversando sempre em grupos de empresários, e aquela conversa, qual é o maior desafio da tua empresa nesse ano? Qual é o maior em todos eles, e estava sempre muito bem alinhado com o conselho, com o fundador, porque mesmo sem combinar, a gente falou assim, nosso desafio está em pessoas. E muita gente fala, não, mas esse ano o desafio porque é um ano de eleição, porque é um ano Uhum. disso, e tem Copa, e inflação, e taxa de juros. Eu falo assim, o nosso caso é pessoas. É um negócio que é uma empresa que cresce, uma empresa que, né, faz M&As, que está tratando hoje em diferentes culturas, mercados, e precisa de mais líderes. Precisa desenvolver mais pessoas e cada vez mais pessoas que assumam mais responsabilidades e vá crescendo. Não dá para. Porque senão eu perco, às vezes, a questão cultural também da empresa. Uhum. Ah, não vai no mercado, busca, paga X lá, paga o dobro para estar resolvido. Não está. Às vezes você pode trazer um profissional espetacular do mercado que ele não vai ter fit cultural, talvez, com o teu negócio. E aí você perde muito tempo e dinheiro. Então, pensar nas pessoas ligadas diretamente à estratégia do negócio. Assim, para onde eu vou? Então, pô, se eu vou para cá, eu tenho que estar pensando nas pessoas que vão junto. Eu Uhum. não vou sozinho. Então, desenvolver isso nesse sentido como estratégia, preparando as pessoas para que elas pensem também nessa melhoria da tecnologia junto como um assistente dela. Como é que eu faço cada um ter um agente aqui, que agora você tem um assistente direto? E talvez vários assistentes, E te talvez potencializa, né? potencializar. Vai ter o melhor assistente do mundo, porque você vai cruzar com várias mentes brilhantes do mundo e vai te ajudar aqui. Potencializar o negócio, você vai crescer, o negócio está crescendo, e talvez eu consiga estruturar e todo mundo ter uma remuneração melhor, uma distribuição melhor de lucro, porque o negócio cresce de forma sustentável. A gente fala, cresceu o faturamento 20%, que maravilha. Quanto cresceu a despesa? 20%. Não Não resolveu. adiantou. Não resolveu. Então, entender que as pessoas são parte disso e que a gente tem hoje a condição de proporcionar para elas esse desenvolvimento e a tecnologia ser esse par. Vem agora, né, há poucos dias do SXSW. Uhum. Uma troca super rica em tudo. Você está falando a mesma coisa nas aplicações e questão de IA em todos os meios, mas uma discussão já de computação quântica que vai Uhum. mudar o jogo muito, muito mais ali na frente. Uhum. Então, esse é um caminho que não tem volta. Ninguém vai falar assim, olha, vamos deixar de usar a internet. Não. Então, é um caminho como revolução industrial, acho que você É. colocou muito bem. Então, tem que ser um movimento de conseguir trazer as pessoas juntos. Porque se eu falar assim, olha, não, tem a possibilidade daqui a uns anos de estar tudo automatizado, tudo é robô, tá bom, quem consome? Está falando do mercado, a gente fala muito com nossos clientes. A gente vai continuar usando roupa, né? A gente precisa trabalhar, ter renda para conseguir também comprar. Então, qual é o tipo de negócio que muda, que demanda mais com isso, né? Tive a experiência também de conhecer um armazém, o fulfillment da Amazon. Tem Uhum. muito menos pessoas que normalmente, as operações muito claras, diminuindo o erro com a questão de automatização, Sim. mas você ainda tem, mas vai reduzindo aquelas funções. Mas e como é que a gente consegue, de novo, né, ganhar eficiência na cadeia sem perder também essa mão de obra, porque tem uma visão mais fina, que é o que tem uma relação também com as pessoas. E o SX tem algo também muito curioso, porque você está em algum momento que você está vendo o robô fazendo algo incrível, e outro lado, uma O conversa de humanização, Uhum. como está a questão de empatia, como é que a gente consegue olhar Uhum. para isso, gerações mais ansiosas, como é que isso Uhum. pode funcionar. Eu estou num painel, às vezes, com um presidente lá da IBM tratando isso, daqui a pouco um outro painel, um outro espaço de workshop com um monge trabalhando essa questão do momento presente, Consciência. de ter o Estar consciente. equilíbrio emocional, que é um desafio das pessoas. Não Sim. adianta, não é só desenvolver tecnicamente,
Você fala assim, vou pegar Acho essa que é o pessoa maior aqui, desafio, né? vou colocar, vai fazer essa formação, esse MBA, tal, e vai ser o meu melhor líder. Não, se não tiver inteligência emocional, relação com as pessoas, empatia, ele não vai ser líder nunca. Então, tem uma mudança e uma responsabilidade também dos negócios e das lideranças, como desenvolver outros líderes para que o negócio siga crescendo, né? Gente, infelizmente, vamos ter que fechar o nosso papo, né? Deu o nosso tempo aqui, já estão mandando a gente mas tá muito bom. E eu acho que fechamos muito bem. Fechamos falando de pessoas, da importância do olhar, né? Do humanismo, que é uma coisa que nós aqui na Cofound acreditamos muito, né? Na cocriação, no centrado no humano, que é o motor para fazer toda a eficiência, todo o processo, toda a tecnologia girar. E aqui eu encerro, então, né, esse Cofoundcast, trazendo alguém aí que vive o dia a dia, trouxe muitos exemplos, discutimos coisas que acontecem de verdade, não é só no livro, né, Matheus? É o dia a dia ali, a tomada de decisão, não é só discurso. Mostrando que é difícil, tem desafios sim, mas é possível, né? E contem com a Cofound aí. Eu sou a Deia, fui host nesse episódio. Agradeço muito a Matheus aí a participação e fica aí um abraço para todos.